houve uma época em que eu achei que tinha entendido a lei da atração. Eu sei que há muita verdade na lei da atração e faço questão de saber onde estamos errando. A lei da atração é um tema que quase todo mundo já ouviu falar. Ela despertou curiosidade em milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Mas muita gente acabou se frustrando. Tentou aplicar os preceitos, não viu o resultado e concluiu que tudo não passa de bobagem, balela. Mas tem um ponto central, e eu quero trazer nesse vídeo aqui, sobre a lei da atração, que quase ninguém fala. Mas o que queremos saber é onde está o problema. E o problema é que a gente simplificou demais a teoria. É esse o problema. Muita gente passou a enxergar a lei da atração como uma espécie de fada madrinha. É só pensar positivo e esperar o milagre. Foi assim que alguns entenderam. E não é bem assim, não. Ela, a lei da atração, é simples de entender, mas profunda e cheia de nuances que exigem consciência e prática de verdade. Então quer dizer que é fácil ser rico, fácil ter saúde, bons relacionamentos e uma vida perfeita, redondinha. Os apressadinhos quiseram saber logo, né? E aí que mora o engano. É como se a vida fosse um tabuleiro onde a gente achasse que pode mover as peças com total facilidade, controle. Mas quando percebe que o jogo é mais profundo, muitos desistem. Deixam de tentar conduzir a própria vida e voltam a viver no piloto automático, como a gente fala, né? A deriva nesse mar cada vez mais agitado pela enxurrada de informações que a gente recebe cotidianamente. Todos os dias chegam informações e rápidas. Gostei da explicação, mas continue que eu quero entender melhor. Existe um pouco de preguiça misturado com velhos hábitos. E é mais fácil dizer que a lei da atração é só papo bonito, um monte de teoria sem pé nem cabeça, do que encarar o desafio de mudar de verdade. O famoso peça, acredite e receba é fácil de entender, todo mundo entendeu. Qualquer pessoa assimilou isso aí, essa ideia de forma rápida. E foi exatamente aí que nasceu o grande apelo comercial da coisa. Resultado, muitos livros vendidos, muita gente empolgada no começo e frustrada logo depois. Seguiram a vida sem entender o ponto central da lei da atração que eu quero trazer nesse vídeo aqui. O erro nunca esteve no conceito. O problema é que o verdadeiro X da questão está na mudança de hábitos, na ação consciente de criar novos padrões mentais e deixar para trás as velhas manias que a gente carrega há gerações, reforçadas pelas pessoas e ambientes à nossa volta. Quem quer realmente ter resultados com a lei da atração precisa dar um passo decisivo, mudar a forma de enxergar a vida. É isso. E fazer uma verdadeira reengenharia mental, revisar crenças, ajustar o foco e reconstruir o jeito de pensar e sentir todos os dias. O problema é que muita gente acha que basta focar, repetir afirmações positivas como se fossem mantras mágicos, mas essa é só a parte simples da história. O ser humano é muito mais complexo do que um conjunto de crenças ou frases motivacionais. A verdadeira transformação acontece quando a gente muda hábitos de forma consciente, todo dia, em vários aspectos da vida. Porque não somos só uma busca por dinheiro, nem apenas a vontade de encontrar um grande amor ou ter saúde e paz. Somos um conjunto de emoções, memórias e escolhas que se renovam a cada dia. E é aí que a lei da atração realmente começa a funcionar. Junte a isso o turbilhão de informações que nos bombardeiam todos os dias pelas redes sociais. Os vídeos curtos fazem sucesso não é por acaso, não.
Vivemos numa era em que tudo, absolutamente tudo precisa ser rápido, mastigado e fácil de digerir. A maioria das pessoas já não tem paciência mais para conteúdos longos que exigem reflexão e presença. Se você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns, você faz parte de um grupo pequeno, cada vez mais raro, o das pessoas que ainda não se deixaram levar completamente por essa onda de emoção instantânea, controlada pela tela da própria mão. Quantos filmes você já não largou pela metade para pegar o celular, checar o que está rolando? Isso faz parte de um fenômeno seríssimo, a impaciência crônica causada pelo excesso de estímulos a que a gente se submete. Todos nós, em algum nível, já fomos fisgados por esse anzol da distração. Uns mais, outros menos. E o impacto disso na forma como entendemos e praticamos a lei da atração é profundo, é bárbaro e preocupante. As nossas emoções, hoje em dia, mudam de direção em segundos. Em um momento, você está comovido com um vídeo que aparece ali de uma freira cega cuidando de crianças famintas. Logo depois, rola o dedo, surge um pet fofo, um cachorrinho fazendo... de repente nos irritamos com o gol que nosso time levou e em seguida mergulhamos em fofocas de celebridades ou notícias sobre taxa de juros, novas cepas de vírus. É assim. É um sobe e desce emocional sem pausa. E o mais grave é que já achamos isso normal. Depois de tanto bombardeio de doçura, hostilidade, misturadas ainda, a gente caminha até a lotérica de repente para sonhar com a mega cena da virada. Tentando encontrar um sentido num mundo que a gente mesmo deixou de ouvir em silêncio. E isso não afeta só a mim ou a você, afeta todo mundo, independentemente de crença, classe social, nível de intelectualidade, conhecimento. Esse turbilhão de estímulos está literalmente nas mãos de todos, moldando o pensamento, sentimentos e até o modo como a gente enxerga a própria vida. Então é isso, todo mundo quer dinheiro, saúde e bons relacionamentos. E a maioria das nossas ansiedades nasce exatamente daí. A lei da atração parecia, para muita gente, a chance perfeita de vencer essa guerra sem precisar se esforçar tanto. Mas esse sem grande esforço acabou transformando uma lei natural da vida numa fábula. E dessa fábula nasceram muitos e muitos frustrados. A consequência disso é simples, mas poderosa. A lei da atração continua agindo o tempo todo, quer a gente acredite nela ou não. Ela não depende da nossa fé ou atenção. É uma lei natural, assim como a lei da gravidade. Não é a religião, nem filosofia, muito menos fantasia. E da mesma forma que ninguém pode pular de um prédio de 20 andares repetindo mantras, esperando que haja um final feliz nisso, também não dá para ignorar as leis que regem nossos pensamentos, nossas emoções. A força da atração atua o tempo todo, moldando resultados exatamente como a gravidade faz com tudo e todos. Com isso na mente, é preciso entender que não dá para conduzir a própria vida de forma consciente, sem esforço. Requer disciplina, presença e trabalho constante, lapidando nossos hábitos, pouco a pouco. Não é decretar, vou ser feliz e pronto. É agir de forma sistemática,
determinada, comprometida com esse projeto de vida. E os resultados só aparecem realmente quando a gente reconhece que o universo, Deus, existem muitas variáveis e aprende de uma vez a se alinhar com elas, em vez de tentar forçá-las. Vamos a um exemplo simples. Todo fim de ano o Brasil para por causa da Mega Sena da Virada. Um prêmio gigantesco que movimenta sonhos e esperanças. Mas o próprio apelo midiático já mostra o pensamento coletivo. A ideia de que esse prêmio é algo quase impossível de alcançar. É como a maioria acredita, que é inalcançável. Simplesmente não se empenha de verdade para conquistar, embora no fundo continue fazendo pequenas manobras mentais, tentando atrair a sorte de algum jeito. Filas enormes se formam nos últimos dias antes do sorteio. Gente rindo animada, fazendo fezinha do vai que é meu dia, né? Vai que é minha sorte, vai que dessa vez dá certo. É quase um ritual coletivo de esperança misturada com descrença. Todos sonhando alto, mas poucos realmente acreditando que podem chegar. O preço da aposta acaba virando um bilhete para um mundo de fantasia, tipo Alice no País das Maravilhas. A gente compra o cartão e começa a sonhar acordado com o prêmio, imaginando o que faria com tanto dinheiro. No fim, esse pequeno gasto funciona quase como um ópio relativamente barato, uma dose rápida de ilusão para aliviar uns minutos o peso da realidade. Mas o que isso revela de fato sobre a lei da atração? Algo bem claro: milhões de pessoas estão, ao mesmo tempo, emitindo para o universo um coquetel de carências, materiais, emocionais e até espirituais. Uma vibração coletiva de falta, não de abundância. E o universo fiel que é, apenas devolve, né? Mais do mesmo. Não é que as dívidas das pessoas sejam um resultado disso, resultado direto de sonhar com a mega da virada. Claro que não é. Esse é só um exemplo prático entre tantos e tantos exemplos que mostram como a mente coletiva funciona. A questão é que a maioria força muito no desejo pelo prêmio, muito mais do que na energia da prosperidade em si. E assim o sonho vira fuga, não um processo de criação. E ainda tem quem pergunte, mas e os que ganham? Eles não estão sujeitos à mesma lógica? Claro que sim, todos estão sujeitos à lógica. A diferença é que os processos mentais de cada pessoa são complexos demais para medir assim. Ninguém consegue saber exatamente como alguém vibrou, o que mentalizou ou de que forma suas crenças inconscientes se alinharam com a ideia, a coisa de ganhar aquele resultado do prêmio. A mente humana é um universo dentro do universo e não se traduz em fórmulas tão simples quanto parece. O que dá para afirmar é o seguinte: quem ganhou, por alguma razão, até difícil de explicar de certa forma, conseguiu alinhar desejo e resultado. De algum modo, as barreiras mentais se abriram para que aquilo acontecesse para ele. Em resumo, a lei da atração atuou, mas por uma combinação de fatores sutis. Não dá para listar como se fosse uma receita de bolo. É crucial lembrar o seguinte: a vida não gira só em torno de dinheiro. Existem os filhos, o relacionamento amoroso, o trabalho, as amizades e tantos outros aspectos que também contam muito, aliás. Ter dinheiro não garante felicidade em si, em nenhuma dessas áreas que eu falei. Ele pode ajudar a equilibrar certas necessidades materiais e até emocionais, mas também pode desorganizar tudo, dependendo de como a pessoa lida com ele, né? Tudo o que foi dito até aqui neste vídeo serve para resumir o seguinte: a lei da atração não é difícil de entender. Um pouco de determinação qualquer pessoa consegue aprender
seus princípios e aplicá-los até. Mas praticá-la de verdade é outra coisa. Requer esforço, disciplina e a coragem de mudar hábitos profundos, enraizados, sem pressa, mas com firmeza e respeito pelo processo, pelo todo que envolve a nossa própria evolução. Se você parte da premissa de que construiu sua vida até agora de forma meio aleatória e o resultado não te agradou tanto assim, é natural que busque entender onde falhou. E se está aqui até agora tentando compreender melhor a lei da atração, já deu um passo interessante, importante. A boa notícia é que enquanto houver vontade sincera de aprender e consciência de que o problema não está na lei da atração, nem em você acreditar nela, existe um campo imenso de possibilidades à sua frente. Com o uso consciente, ela pode se tornar a ferramenta mais poderosa para criar a vida que você sonha e viver as experiências que realmente deseja. E se você veio até o fim desse vídeo aqui, aproveite e já segue o canal aí, inscreva-se no canal Fluxo e Alinhamento para que a gente debata cada vez mais. Sempre saem vídeos diariamente que ajudam a refletir e alinhar ao que realmente você deseja.